Olá pessoal, tudo bem? Esse é um novo quadro dentro do Tape Nerd, é o seu Almanac Nerd que vai começar agora e nesse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre Shazam ou Capitão Marvel. Capitão Marvel. Tape Nerd, Almanac, episódio 1. O Shazam, ou melhor, a história dos Capitães Marvel, porque tem o Capitão Marvel da DC, o Capitão Marvel da Marvel, a Capitã Marvel da Marvel e a Capitã Marvel da Marvel. Por que tem tanto Capitão Marvel ou Capitã Marvel? Bom, isso a gente vai explicar no decorrer dos episódios. Mas vamos começar pelo começo. E começando pelo começo, vamos começar por Shazam. Quem é das antigas como eu conhece ele como Capitão Marvel. Por que como Capitão Marvel? Porque nós vamos voltar lá para a Era de Ouro. Esse gibi aqui da Panini mostra as primeiras histórias dos personagens lá da Era de Ouro. E o primeiro de todos foi o Superman. Era o mais vendido, vendia milhões, foi uma febre nos anos 30, ele foi criado em 38, e a partir daquele ano mesmo, 39, 40 adiante, foram criados dezenas, acho que até centenas de personagens baseados no super-herói, que primeiro foi o Super-Homem. Inclusive o Batman foi criado na sequência pela própria DC, que na época era chamado de National Periodics, e o Batman é tão popular hoje, até mais que o Super-Homem, mas teve um que superava o Super-Homem em vendas. Naquela época o Super-Homem era o maioral, até que apareceu o Capitão Marvel Shazam, publicado por uma editora concorrente da DC. Poxa, mas então se ele era da concorrente da DC, como é que ele virou da DC posteriormente? Calma lá. Primeiro a gente vai explicar que o Capitão Marvel foi criado pela editora Fawcett na revista Whiz Comics número 2, em 1939 ou 40, por aí. Porque as revistas ela tem uma data que vai em cima ali e tinha outra data quando ela chegava na banca. Em geral era 3 a 4 meses depois ela era a data de retirada da banca. Pois bem, o Capitão Marvel fez muito sucesso. Contava a história do Billy Batson, um garoto que encontrava um mago nos túneis do metrô, dizia a palavra mágica e virava o Shazam. A palavra mágica era Shazam, e daí ele virava o Capitão Marvel. Então, a partir daí, as histórias tiveram uma grande identificação com o público infanto-juvenil ali. As crianças, se dizer uma palavra mágica e virar um super-herói igual o Superman, claro, com poderes similares, tudo bem, mas era uma criança no corpo de um adulto com superpoderes. Aquilo foi, digamos, algo que fez muito sucesso na época, tanto que rendeu o primeiro seriado das matinés. Só que assim, a gente acha que o Super-Homem foi o primeiro, mas não, o Super-Homem só teve o seriado dele em 47 e 48. Em 40 e 41, se não me falha a memória, o primeiro que teve um seriado nas matinés foi o Capitão Marvel, Shazam. Capitão Marvel, Shazam. E isso fez com que as vendas aumentassem ainda mais. Só que a distinta concorrente da Fawcett, no caso a DC, resolveu processar a editora por plágio, porque o Shazam seria um plágio do Superman. Esse processo se arrastou por uns 15 a 20 anos, chegando a revista do Shazam Capitão Marvel parar de ser publicada. No Brasil fazia muito sucesso a revista, tanto que a editora, esse aqui é da editora RGE, tinha um bom número de vendas, tanto que quando o Capitão Marvel da Fawcett parou de ser publicado, eles continuaram publicando o Jack Marvel. A revista continuava sendo Marvel Magazine, só que não era da Marvel. Era na década de 50, antes da Marvel do Stan Lee começar, já tinha a revista Marvel Magazine, com histórias do Jack Marvel, que foi o sucessor do Capitão Marvel. Bom, mas isso vai ser para outro episódio envolvendo Alan Moore, para explicar o Marvel Man e o Miracle Man. Porque lá na Inglaterra também fazia muito sucesso o Capitão Marvel. E como a editora Fawcett parou de publicar as revistas do Capitão Marvel, eles criaram seu próprio personagem, o Marvel Man.
Então vocês vão pensar assim, poxa, mas é tanto Marvel assim? Sim, é muito Marvel, porque fez tanto sucesso que chegou a ter a família Marvel, que tinha a Mary Marvel, o Capitão Marvel Jr. e esse aqui é o Merlin, com a Mary Marvel no colo dele. Essa capa é meio estranha, assim, sabe? Às vezes o desenho é meio sem noção. Bom, resultado. Com isso, chegou na década de 60, a Marvel estava fazendo muito sucesso. A Marvel do Stan Lee estava fazendo muito sucesso. E o que fez o Stan Lee? Criou seu próprio Capitão Marvel em dezembro de 67, aproveitando que ninguém mais publicava Capitão Marvel nos Estados Unidos. Então o Capitão Marvel passou a ser da Marvel. E como caiu no esquecimento, o que aconteceu? A DC comprou os direitos do Capitão Marvel da Fawcett. Então o Shazam passou a ser da DC. Imagina só, era o principal concorrente na década de 40. O processo faliu a editora e a própria DC comprou os direitos do personagem, e agora tanto o Superman, que é o primeiro, e o seu plágio, que seria o Capitão Marvel, Shazam, agora estão na mesma editora. Tem uma curiosidade que tem aqui nesse Eagle Moss, volume 70, a DC já quando comprou os direitos já estava planejando lançar um encontro entre o Super-Homem e o Capitão Marvel. Só que essa história assim, não pôde ser publicada. Ela teve problemas legais e resolveram, já estava toda desenhada e eles tiveram que mudar. Então, em vez de Superman versus Capitão Marvel, ficou Superman versus Capitão Trovão. No Brasil, essa história foi publicada como era Capitão Corisco. Superman contra Capitão Corisco. Ele falava as palavras mágicas, vamos ver qual que eram as palavras mágicas aqui. Shabum! Não, trovoada. A palavra mágica era trovoada e esse Billy Batson genérico virava no Capitão Trovoada. E daí ele enfrentou o Superman. Mas, seguindo, ele foi lançado oficialmente pela DC, o Capitão Marvel. E aí teve histórias que iam de 73 até 77, quando a revista foi cancelada. Então assim, ele fazia muito sucesso na década de 40. As histórias eram um tanto, digamos assim, para um público mais criança. Tinha até a família Marvel, tinha até o Tigre Marvel. Era um super-herói com cara de tigre que também enfrentava o crime. Então, digamos, as histórias eram um pouco mais infantis e na década de 70 não fizeram muito sucesso. Mesmo assim, na década de 70 teve um seriado do Capitão Marvel que teve 2 temporadas, inclusive teve até um spin-off do seriado com a poderosa Isis, e fez o seu relativo sucesso na TV norte-americana. Bom, o Capitão Marvel, no caso Shazam, parou de ter suas histórias publicadas, mas ele aparecia com frequência nos gibis do Superman. Vocês podem encontrar no Lendas do Homem de Aço, do Tio Kane, volume 2, ainda deve ter nas bancas, assim, ou no site da Panini, Amazon, tudo mais. E teve um grande encontro, Almanac de Super-Heróis. Esse aqui é raro pra caramba. É um encontro entre o Superman e o Shazam, publicado em 1980 pela editora Ebal. Olha o tamanho da criança. Era uma série que eles publicaram também, o Super-Homem versus Muhammad Ali. Então, aqui o Shazam em formato gigante, seguindo toda a linha de confrontos entre eles. Bom, e depois o Shazam, ele só voltou na famosa Crise das Infinitas Terras, que era quando a DC estava tentando conciliar todos os personagens. O que aconteceu? O Superman estava na Terra 1, tinha o Superman da década de 40 que estava na Terra 2, e o Shazam estava na Terra S. Quando teve a Crise das Infinitas Terras, passou a ter uma única Terra, e depois o Shazam passou a fazer parte da Liga da Justiça nas lendas, na minissérie Lendas, desenhadas pelo John Byrne, que trazia de volta o Darkseid, e a nova formação da Liga da Justiça, com o Superman do John Byrne, a Mulher Maravilha do Jorge Pérez e o Batman do Frank Miller. Era a atualização da Liga da Justiça para os anos 80.
No final dos anos 80 nós ainda temos a Liga da Justiça Internacional. Esse aqui é da Eagle Moss, volume 72 e 73, onde o Shazam faz parte a Liga Engraçadinha da Marvel. É divertidíssima as histórias, principalmente as participações do Batman. E o Shazam era tido como o crianção da equipe, assim, o pessoal sabia que ele, digamos, era o mais jovem da equipe, e o Batman, o pessoal se aproveitava disso. Bom, mas assim, se tem essa questão dele ser criança que se transforma em adulto, isso foi muito explorado nesse aqui que é um clássico absoluto, que é o Reino do Amanhã. Tanto o Mark Waid quanto o Alex Ross, eles pegam aqueles confrontos clássicos entre o Superman e o Shazam e levam ao extremo. Tem a famosa batalha entre o Superman e o Shazam, no final da revista aqui. É genial, vale a pena, é um dos melhores quadrinhos de todos os tempos, desenhado pelo fantástico Alex Ross. E o Shazam teve um reboot nos anos 90, que daí a Mary Marvel ganhou nova roupagem e tudo mais. Inclusive a Mary Marvel, que seria irmã do Billy Batson, também teve uma nova versão dela, que seria numa das crises ali, preparação para a crise final ali, que tinha os 52, ela passa a usar um uniforme preto com o raio na frente. Bom, falando em 52, tem a versão dos Novos 52, escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Gary Frank. Atenção, esse aqui é o gibi em que se basearam para fazer o filme. Pelo menos é o que eu entendi do trailer, porque eu não assisti o filme ainda. Mas pelo trailer é tudo tirado desse quadrinho aqui. É uma reformulação assim que, sinceramente, quando o Billy Batson entra num túnel do metrô e é chamado por um velhinho para ir para um lugar escuro onde ele vai passar os poderes para o Billy Batson, parece um tanto estranho. Assim, mas então com essa atualização, o Merlin, o mago, está tentando passar os poderes para uma pessoa que seja pura. E o Billy Batson, assim como tem no trailer ali, ele não é necessário, ele é um garoto problema. Mas apesar de ser um garoto problema, ele tem um bom coração. E enfrentar esse mundo caótico, mas ele tem um bom coração. E esse bom coração faz com que ele seja o Shazam. E tem também esse aqui, Sociedade dos Monstros, que é um lançamento recente, e principalmente está sendo relançado pela Panini, aproveitando o filme. Eu prefiro ainda esse aqui dos Novos 52, mas está muito bom esse aqui também. Então, além disso, nas mídias, além do seriado dos anos 40, a série dos anos 70, ele também teve um desenho animado pela Filmation, a mesma do He-Man, e depois fez parte da Liga da Justiça clássica ali. E tem mais ele está participando das últimas animações feitas pela DC, como aquela Liga da Justiça War, que reconta a Liga da Justiça conforme os Novos 52, e também tem outro se encontrando com o Superman. Então, concluindo, o Capitão Marvel Shazam foi o primeiro Capitão Marvel de todos os tempos ali na Era de Ouro. A editora foi processada pela DC, que veio adquirir os direitos sobre o Capitão Marvel. Mas daí já tinha o Capitão Marvel da Marvel e ele acabou sendo chamado de Shazam. Então o nome dele é Shazam, mas assim, para os antigos ainda é o Capitão Marvel. Então, não tem essa de concorrência com a Capitã Marvel, porque o filme também é ótimo, como o Capitão Marvel da Marvel, mas para mim todos são Capitães Marvel, como a gente vai ver no próximo programa. Fique atento, marque ali embaixo, acompanhe a gente, porque vai ter a parte 2 agora, vai ter Miracle Man, do Alan Moore, vai ter Capitão Marvel da Marvel e Capitã Marvel da Marvel. Thanos, aliás, falou em Thanos, tem tudo a ver com o Capitão Marvel da Marvel. Então, acompanhe a gente. Almanac encerra aqui com Shazam, desejando um excelente filme para todos vocês. Valeu!